Não vamos já nas aulas isso. Não, ainda bem. Tem que esperar. Tem que dar uma. Tem que chegar em amanhã. Entrar 4 começando. Que é um. 6 dias. Boa tarde. Obrigada por terem aguentado até aqui. Eu sou a Nariá, sou aluna aqui do mestrado da UFRJ. Sou orientada pela professora Sara Cohen. O que eu vou apresentar aqui na exposição é um pouquinho da ideia do Allen Vinod, da proposta dele para abordar o ritmo na música do século XX. E como ele faz isso? Ele busca caracterizar a prática comum, elencar uma série de características e depois ele cria campos ou situações rítmicas que acontecem na música do século XX que vão suprimindo todas as características da prática comum até culminar num suposto obscurecimento da métrica e do pulso. Apesar de ser um texto de 75, é o mais completo e que enumera mais características do pulso obscuro que eu encontrei até agora. Eu fiz várias pesquisas no Google Acadêmico e no periódicos, usando expressões tipo pulso obscuro, pulso imperceptível, não pulsado, sem pulso, em inglês e português, e achei alguns textos, mas pouca coisa assim, mais aprofundada. Às vezes achava esse termo numa dissertação, num parágrafo só, mais nada. Muito comum isso acontecer. E aí, no final, eu queria levantar aqui algumas questões que surgem para mim após a leitura do Vinod e que eu quero aprofundar no meu trabalho, mas ainda estão muito vagas, talvez não bem formuladas ainda, mas eu vou apresentar aqui de qualquer forma, porque é uma primeira versão das perguntas. Então, de quais princípios o Vinod parte? Primeiro, que não é suficiente abordar a rítmica com apoio apenas da partitura, porque as diferenças na performance e na escuta influenciam significativamente as características rítmicas de uma composição. E segundo, que não há base teórica comum para considerar ritmo na música do século XX. Você não tem nenhuma teoria que você possa aplicar a todas as práticas do século XX, que faça sentido. Nesse texto, o Vinod faz uma diferença conceitual entre métrica e padrões duracionais. Ele organiza o texto assim, em duas partes. Eu não vou entrar nessa diferenciação aqui agora, porque não vai dar tempo, mas tudo que eu vou falar, importante saber, é que é sobre a métrica. Só vou abordar a métrica agora. Então, olhando para essa partitura aqui do Hindemith, o Vinod diz o seguinte, uma descrição tradicional disso aqui seria: é um binário simples em tempo moderado. Só que para ele essa descrição ainda não é muito boa porque não pode ser aplicada a situações rítmicas mais complexas. Então ele propõe o seguinte, que a partir disso aqui você tem pulsos enunciados em diferentes níveis. A mão esquerda, por exemplo, enuncia 3 tipos de pulso: o da mínima, o da semínima e o da colcheia. Pulsos em diferentes níveis significa pulsos em diferentes velocidades. E existe um nível, que é o nível do andamento, que ele chama de beat, ao invés de pulso, que é aquele nível que você bate o pé, assim, o nível do andamento. E nesse caso, tem a ver com a forma de compasso que o compositor escolheu. Significa que ele pensou naquele nível como nível do andamento. Os agrupamentos de pulsos, por acentuação, formam a métrica. E a acentuação, nesse caso aqui, viria por duração, porque a nota na mão esquerda, a mínima dura 2 tempos, e pela altura, porque é a nota grave, que está sempre se repetindo, a mais grave. O pulso em níveis ajuda a caracterizar a prática comum. Ele vai partir dessa ideia de níveis de pulso para dizer o que acontece na prática comum, que é o que a gente vai ver agora. Então, características da prática comum. Pulsos claramente enunciados e isócronos. Agrupamentos de 2 ou 3 pulsos apenas. Agrupamentos se mantêm por um longo período. Pulsos são sincrônicos. O que é isso? Num nível mais alto, ou seja, mais lento,
os pulsos coincidem com, no nível mais rápido, o pulso forte. É tudo alinhado, né? Consistência no andamento, não tem mudança de indicação metronômica no meio de uma sessão ou no meio de uma obra. Sem mudança de compasso no meio de composição ou sessão. Aí o primeiro campo que ele caracteriza ele chama de estrutura métrica em comum com agrupamento de pulsos regularmente variados. Então, nesse primeiro campo, vai acabar com a isocronia em algum nível, porque se você tem agrupamentos 3 mais 2 mais 2, no nível desses agrupamentos, os pulsos têm durações diferentes. Os grupos são de 2 ou 3. Esse campo é o que ele chama de mais próximo da prática comum, pela consistência, regularidade e previsibilidade. Se os agrupamentos se mantêm, você consegue prever no campo da métrica, né, que aquela rítmica vai continuar. Eu não vou falar muito dos exemplos, porque não vai dar tempo, estou só mostrando aqui o que ele cita como exemplo. Segundo campo, estrutura métrica incomum com agrupamento de pulsos irregularmente variados. Aí agora, é impossível prever como os pulsos serão agrupados. Você tem duas possibilidades de escuta, ou o pulso constante, que seria aquele pulso mínimo, né? Ouvir isso com o pulso, ou o pulso irregular. Mais exemplos. Nesse caso, você tem menos previsibilidade, porque os agrupamentos não se mantêm. Estrutura métrica incomum com agrupamentos não sincrônicos de pulso. Acaba com o alinhamento, né? Desalinhamento dos pulsos fortes entre os níveis. Então, você tem casos aqui como polimetria, polirritmia, politemporalidade. Você pode ter o mesmo pulso, você vai ter que ter duas linhas melódicas nesse caso, né? Mesmo pulso com acentuações diferentes, criando métricas diferentes, ou pulsos em velocidades diferentes, como sobrepor o 4x4 e um 6x4. Polirritmia, né? Você tem aqui a figura mínima e o ritmo resultante como guia para o intérprete e para a escuta. Mais exemplos. Campo 4. Estrutura métrica incomum envolvendo aspectos de velocidade do pulso e andamento. Não há consistência no andamento, mais uma característica da prática comum que vai ser suprimida aqui. Mudança de indicação metronômica, modulação métrica. Exemplos do que acontece nesse caso. Então, você tem aquela situação da figura num tempo antigo, uma figura rítmica no tempo antigo que equivale a uma figura nova no tempo novo, que foi chamada de figura pivô, né? Vindo da harmonia do acorde pivô. Estrutura métrica incomum com pulso obscuro. Aí, nesse caso, ele fala de pulso obscuro, mas pensando nesse espectro, né? Pulso obscuro em oposição ao claramente enunciado da prática comum. Não quer dizer que seja obscuro o tempo todo ou que só existe um obscuro máximo, você tem uma gradação. Inclusive, esses campos que vêm antes podem soar obscuros, não é necessariamente esse só que é obscuro. Aí ele dá o exemplo do recitativo vocal como um exemplo de que pode acontecer de pulso obscuro dentro da prática comum. Só que esse pulso obscuro dependeria da liberdade do intérprete. Quanto mais livre ele fizer, ritmicamente, mais obscuro vai ficar. No caso da música do século XX, você tem técnicas e tipos de composição para se atingir isso. Como, por exemplo, suprimir todas aquelas características da prática comum que ele elencou. E essa que seria a novidade do século XX para ser estudada. Nesses 5 campos, há uma tendência a menos consistência, nenhuma regularidade ou previsibilidade. Essa é a opinião do Wieland. E aí, alguns exemplos de como você pode atingir o pulso obscuro. Escrita rítmica complexa, isso está nos exemplos que ele dá, né? Ele mostra uma peça do Carter, bem complexa. Intenção explícita do compositor, aí ele dá o exemplo do Xenax, de uma peça em 2x2, inteira em 2x2, que tem uma recomendação do compositor para o intérprete de que não deveria soar pulsado. É até uma fala assim bem bonita, que as barras de compasso são só como se tivesse uma estrada e postes numa estrada, e não uma coisa que marque mesmo. Assim. Música eletrônica e gerada por computador e música aleatória. Então, que questões eu fico depois dessa leitura? A primeira é, se a definição de pulso, de métrica, é agrupamento de pulsos, sem pulso, a métrica,
pela definição do Vinod, não, né? Existe uma estética do pulso obscuro. O pulso obscuro está ligado a uma técnica composicional específica? Ou existe intenção do compositor em tornar o pulso obscuro? Previsibilidade de notação. A questão da previsibilidade é muito relativa, porque se você conhece a peça, você ouvindo na 10ª vez, você pode prever o que vai acontecer, enquanto ouvindo da primeira vez, não, né? E se você está olhando a partitura, a questão métrica é completamente diferente de ouvir uma música sem partitura. E como as diferenças na forma de notar influenciam o intérprete? O Vinod aborda muito essa questão do intérprete e como é que a notação influencia nisso. Naquele campo 1, por exemplo, dos agrupamentos regulares, ele mostra que você pode escrever num compasso não usual, tipo um 7/8, ou você pode escrever num 4/4 com as acentuações, para fazer o mesmo ritmo, a mesma métrica, estruturalmente falando, mas o intérprete vai dar um caráter diferente para essa música, dependendo da escrita. Então são essas as questões que eu pretendo desenvolver na pesquisa aqui. Obrigada. Perguntas? Dentro dessas definições que você falou, é uma pergunta, não sei se você... Como é que se encaixaria a peça de metrônomo? Porque é um monte de pulso... Eu queria muito falar dessa. Na verdade, o que a gente tem discutido até agora assim, é que existem vários pulsos obscuros, não tem só um tipo, entendeu? Então você tem, por exemplo, o liso, o Boulez, até falando com ele. Para mim, eu penso mais numa coisa de sustentação, e não dessa coisa de rítmica complexa. Você pode ter uma coisa muito polirrítmica, talvez seria um dos metrônomos, e aí você perde o pulso. Ou você tem uma coisa que realmente não há pulso, né? Não tem acentuação que gere o pulso. Se é que se chama de acentuação o pulso. Isso também é complicado. Agora, eu ia falar uma outra coisa. Não, esqueci. Deixa eu lembrar, eu falo. Queria te perguntar com relação a isso também, porque eu fiquei tentando captar o que seria o pulso obscuro e realmente fica a dúvida, né? Fica uma interrogação para definir exatamente, né? E aí eu vi que você falou de música aleatória e de música feita por computador, que realmente gera uma coisa completamente, assim, entre aspas, parece ser aleatório e é uma rítmica realmente inesperada. E tem essa questão de, com a partitura, você prever, não tem jeito. Se você está lendo a partitura, você vai ter uma certa previsão. E o intérprete também gera um ritmo obscuro interno quando ele vai interpretar. Principalmente quando é uma coisa que tem uma métrica variável. Ou não. Às vezes é uma rítmica complexa que o intérprete vai ter que recorrer a recursos tipo figura mínima, coisas bem objetivas, e para ele vai soar muito pulsado. Só que para quem está ouvindo, não. Ou deveria não soar. Eu lembrei o que eu ia falar aquela hora. É que essa expressão pulso obscuro, ela é meio dúbia, né? Porque se tem pulso e está obscuro, ou não tem pulso, entendeu? Vai depender do sujeito. O ouvinte, para ele, pode não ter pulso, mas para o intérprete vai ter que ter um pulso em algum momento, é o que eu acho, assim, principalmente lidando com a notação tradicional. A sua pesquisa, então, eu não entendi o seu enfoque. Ela enfoca a questão cognitiva, percepção, ou ela olha mais assim para o viés do intérprete? A ideia era abordar essas três coisas: escuta, composição e interpretação. Mas desse ponto de vista, assim, de um músico, das impressões de um músico. Eu queria descartar essa parte do estudo da psicologia, de como se ouve métrica e tal. Não queria entrar nessa área. Porque existe uma vasta produção nesse sentido, né? De como se ouve tempo em música. Existe mesmo. Muito grande, né? Interessante. Para o mestrado, acho que não dá tempo. Engraçado que o pulso, né, ele se torna muito necessário em situações em que há alguma intersubjetividade, né, ou seja, em que há mais de um sujeito envolvido, por exemplo, num grupo de câmara e tal, que as pessoas precisam se sincronizar, né? Então, um instrumentista sozinho, fazendo um solo, ele pode
ser muito mais, né, ter muita mais amplitude, né, em termos de agógica, assim, e fazer realmente uma música amétrica, né, sem grandes problemas, enquanto que 2 já necessitam de algum tipo de sincronia. O que você acha disso? A gente pensou nisso também, interessante. Faz sentido? Uhum. Por isso que o recitativo é um exemplo, né? Fácil, tipo, sim. porque o intérprete está livre lá, e a música improvisada também. Apesar de que a música improvisada, dependendo do intérprete, pode soar muito pulsada, dependendo Sim. da experiência improvisada nesse contexto da música contemporânea, né? Uhum. E outra coisa é... O que me interessou mais, né, nessa música que o Violante fala, é porque o texto é muito antigo mesmo, e assim, eu vejo pouca gente, ao falar da música contemporânea, falar de pulso obscuro, não com essa expressão, mas com outra expressão. É um aspecto que não é muito abordado, assim, é estranho. No Panorama teve uma peça para quarteto de cordas que era textural, e os intérpretes pediram para a gente para botar um metrônomo para resolver. E foi uma dificuldade, né? E foi exatamente isso, assim, eles tinham que ouvir um metrônomo, e eu sabia que tinha um metrônomo, mas como é que deve estar sendo para eles tocar isso, ouvindo uma coisa regular. Legal você falar isso. A gente estava uma hora discutindo também uma peça que lida com essa coisa de segundos, né? Segundos em cada sessão, e o perigo do intérprete começar a olhar o segundo como um pulso, e não como uma duração, assim. É muito comum, assim, às vezes, música aleatória, né? Que você tem um regente que está fazendo realmente segundos, 60, né? Mas aquilo não faz parte da música, né? Mesmo, assim, a pessoa tem que tocar, sei lá, um determinado ruído, um determinado efeito durante 6 segundos. Aí o cara faz assim, 4, mais 2, e ele está fazendo... Ele não está se relacionando musicalmente com aquilo. Aquilo, na verdade, é só uma ferramenta para ele poder saber o que é 6 segundos e todo mundo se sincronizar, todo mundo entrar junto. Teve uma peça do Paulo Dantas, que a gente fez, talvez você já tenha assistido, lá no Leopoldo Miguel, o Abstrai fez, que era envolvendo todo o salão. E ele fez uma coisa assim diferente, assim. Ele fez a partitura, né, com pontos de tempo, tipo 2 minutos e 39 segundos, 4 minutos e 17 segundos, né? E aí a gente começava a música, todo mundo com celulares, né? Olhando para ele fazia assim, e todo mundo disparava um cronômetro, né? Então eu saía do salão e ficava ali no foyer com a flauta, aí ficava olhando assim para o cronômetro, quando dava 2h37 eu tinha que entrar, por exemplo. Não sei se é uma situação talvez interessante. E aí eu ficava olhando e falei, gente, o que está acontecendo? Não tinha a menor ideia do que estava rolando lá dentro. Aí quando eu dava 2h37 eu me preparava e pum, aí quando eu tocava, todo mundo tocava junto. Lá era uma barulhada, assim. Todo mundo tocava certinho. Aí eu achei assim uma coisa, falei, gente, que é um uso do tempo, né? Muito diferente, talvez sem pulso, mas ao mesmo tempo sincronizado. Eu estou com um pouquinho de dificuldade de focar em alguma coisa, na verdade. Ainda estou numa fase muito aérea. Assim. É uma questão interessante, né? E nessa exemplo do Xenax que eu disse, o Vinod faz um comentário assim, o pulso deveria ficar obscuro para que outros aspectos da obra florescessem. Eu acho muito engraçado. Que aspectos são esses que o pulso atrapalha, que você perceba, entendeu? Sim. Tem a ver com ostinato, né? O timbre, talvez. Porque quando você cria um ostinato, pelo menos pra mim, incomoda tanto que eu não preciso mais nada. Você acaba repetindo esse negócio, e aí você começa a não ver os outros detalhes. Alguém já me disse que a peça do Terry Riley em si tem um pulso lá em dó, né? E ninguém ouve pulso nessa música, depois de um certo tempo, assim. Fica tão no fundo, vira uma entidade aquilo, não uma coisa que regula a métrica da música. Em geral, a experiência que eu tenho é que quando você perde o sentido do pulso, você consegue, pensar em frases, por chamar de alguma forma, muito mais longas, umas sessões assim, enormes. Acho que é um pouco o que o Vinod fala também nesse comentário que ele disse agora. É como se fosse uma assim,
não o pulso, senão você, Gestos maiores, cada né? um desses. E também a necessidade de marcar um pulso às vezes tem a ver com o tempo de ensaio e se você tem uma data. Por exemplo, eu comecei a estudar uma peça de Donatoni que está escrita sem barra de compasso. Mas para eu começar a entender e estudar, eu marquei com lápis que seriam os pulsos. Então, quando você escuta, não tem pulso, nem tempo forte, nem fraco, nem nada. Mas eu pensava um pulso para mim. Mas depois que já de algumas semanas de estudar, eu já podia tocar uma frase ou uma sessão grande sem pensar em pulso. É esse tipo de coisa que eu queria fazer, entrevistar intérprete para ver como é que é o processo de aprendizagem e como é que a escuta fica depois que você já passou por essa etapa. É um pouco a peça do Daniel Vargas, né, também. Que a gente fez junto, que é uma peça assim, que tem pulso, tá 4x4, 3x4. Cara, você ouve tipo uma coisa completamente louca. O pulso aí serve para os 4 tocarmos juntos. Mas... Não parece nada do pulso. E evidencia o problema da notação, né? Que começa a ser um recurso, mas auditivamente não tem nada a ver. Serve mais para nada. Assim. Bom, é isso. Bom, obrigado, Daniela.